Espero que estejam ansiosos para ouvir, pois o mestre Heraldo é um tipo de pessoa que fala bastante e vamos falar sobre um tema realmente interessante. Deixem só convidar aqui o mestre Heraldo e o outro convidado para a mesa é o professor José Luiz Mendonça. Boa noite, mestre Heraldo Maia. Boa noite, Sebastião. Espera aí. Ele travou. Estamos a tratar de alguns detalhes. Eu consigo ouvir perfeitamente. Estamos a tratar de alguns detalhes técnicos. Consegue me ouvir? Efetivamente, mestre. E o mestre consegue me ouvir também perfeitamente, creio eu. Sim, só que a sua imagem está na vertical, na horizontal. Não está na vertical. Deixa eu só endireitar esse quesito. O que não impossibilita, obviamente, a nossa conversa. Não impossibilita. Mas temos que estar na mesma posição. Está começando a... Sim, agora está na posição vertical. Agora só um pouquinho. Estar em direto é mesmo assim. É complicado. Acho que essa é a posição ideal. Deixa eu só endireitar o meu tripé. Podemos começar assim, pois não, mestre? Podemos começar. Deixa eu só endireitar um pouquinho. Primeiro, Sebastião, eu gostaria de fazer duas retificações. Uma não é exatamente uma retificação. Naquele cartaz, né, em que você divulga a nossa live, você diz lá que eu sou mestre em língua portuguesa. Mas eu não sou mestre em língua portuguesa. Eu sou graduado em língua portuguesa, fiz uma licenciatura em língua portuguesa, em português de literatura, fiz uma especialização em língua portuguesa, mas o mestrado que eu comecei a fazer era em literatura portuguesa. Mas eu abandonei, larguei o Rio de Janeiro, cidade em que eu nasci, onde eu morava, e vim morar aqui em Arraial do Cabo, na época, uma pequena cidade de 15 mil habitantes. Então, abandonei completamente o meu mestrado e não sou mestre em língua portuguesa. Isso é uma retificação que tem que ser feita. E outra retificação não é bem uma retificação. Está lá no cartaz, professor há mais de 20 anos. Há muito mais do que 20 anos, Sebastião. Eu comecei a lecionar no ano de 1968 e lecionei em instituições de ensino até o ano de 2018. De 4 anos para cá é que eu não estou mais em sala de aula. Ora, de 68 até 2018, a gente faz uma breve conta, são 50 anos ininterruptos numa sala de aula. Embora não tenha feito mestrado, não tenha feito doutorado, mas esse percurso de 50 anos me fez ser um autodidata. Eu estudei muito, eu li muito a respeito dos problemas relacionados à língua, mas não fiz, de fato, não sou mestre em língua portuguesa. Sou um diletante, um amante da língua portuguesa, um amante dos problemas relacionados à língua, mas não sou mestre. Mas não deixa de ser um mestre para nós. É uma retificação, não é mestre como tal. As palavras também não estão... Os papéis não dizem que é mestre, mas não deixa de ser um mestre para nós, enfim. Sim. Afinal de contas, as palavras, elas são sempre polissêmicas, não é? Toda palavra possui vários significados. Quando se fala em mestre, pode ser alguém que tenha concluído o mestrado, não é? Mas eu me lembro quando eu era criança, se dizia o dia do mestre, era o dia do professor, aqui no Brasil, dia 15 de outubro, dia do mestre. Ainda que fosse um professor que não tivesse mestrado algum, que mestre pode ser também um sinônimo de professor.
Mas, nesse sentido, eu até aceito que eu seja um mestre, né? Porque o magistério, a palavra magistério e a palavra mestre são palavras cognatas. O magistério foi sempre a minha caminhada profissional. E, mais do que profissional, uma caminhada amadora, porque não sei se você já percebeu uma coisa. Normalmente, quando se diz fulano é um amador, disse que ele é um amador no sentido de que ele não tem uma proficiência, não tem uma competência muito definida. É um amador, faz porque é um amador. Mas amador, olha só, pagador é aquele que paga, não é isso? Comprador é aquele que compra, recebedor é aquele que recebe. E amador, meu amado Sebastião, amador é aquele que ama. Então, todo profissional só é um bom profissional se ele for um amador, se ele amar aquilo que ele faz. E isso eu sempre fiz, sempre amei o magistério em língua portuguesa. Por isso, um dia estou aqui numa live com um jovem amigo meu, angolano, né, para conversarmos um pouco. Você pode iniciar, né, a nossa conversa, que já está em meio. Sim. É uma das qualidades que eu mais aprecio no mestre, né? A capacidade de analisar diversos assuntos da língua. O mestre tem uma visão que eu digo única. Uma visão... Sim, o mestre analisa as coisas numa vertente muito diferente dos outros gramáticos, dos outros analistas da língua portuguesa. O mestre é o mestral. Então, nós estamos aqui para falar sobre a sociologia da língua e sociologia da linguagem. Eu gostaria que o mestre começasse, né, por nos situar qual a real diferença entre a sociologia da língua e a sociologia da linguagem, caso exista essa diferença. Olha, você encontra nos livros uma referência à sociologia da linguagem como sendo a própria sociolinguística. Nesse sentido, não haveria diferença entre sociologia da língua e sociologia da linguagem. Mas é preciso entender também o seguinte, que há uma diferença, sim, entre linguagem e língua. Linguagem é um significante na nossa língua portuguesa que abrange pelo menos 3 conceitos. Há 3 conceitos relacionados com linguagem, há 3 significados relacionados com o significante linguagem. Linguagem pode ser, de início, simplesmente uma faculdade psíquica que o ser humano possui, a de criar sistemas de representação. E usar esses sistemas de representação como meio de ele comunicar-se com os seus semelhantes. Então, veja, linguagem, uma faculdade psíquica, a de criar sistemas de representação. Chama-se linguagem também os sistemas de representação. A linguagem pode ser a língua. A língua é linguagem, mas nem toda linguagem é a língua. Há linguagens que não são a língua. Língua é um tipo de linguagem, é uma especificação de linguagem enquanto sistema de representação. Língua é a chamada linguagem verbal, ou seja, a linguagem das palavras. Nós temos essas 2 grandes vertentes em relação à linguagem como sistemas de representação, não só como a faculdade de criar tais sistemas. Os próprios sistemas são chamados de linguagem. Então, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem dos gestos, a linguagem dos ícones, a linguagem dos sons que não são os sons da língua, não são os vocábulos, não são as palavras da língua. Temos várias linguagens. Linguagens como sistema de representação. Sebastião, eu estou falando muito alto, porque a minha esposa agora apareceu aqui no escritório dizendo, fala mais baixo. Eu acho que eu estou falando bem, porque quando eu estou... é porque o meu escritório fica pertinho do quarto do meu cunhado. E eu acho que ele estava repousando a esta hora e eu estou falando alto. Mas é que é como se eu estivesse dando uma aula. E eu, em sala de aula, tenho diante de mim uma porção de alunos. E aí eu tenho de falar alto para que as pessoas que estão sentadas lá no fundo da sala escutem a minha voz. Né? Então, talvez por isso.
Eu estou falando um pouquinho alto. Muito alto. Mas, Mas, Maia, sim, voltando, eu gosto, se eu falar um pouquinho mais baixo, você me escuta bem? Dá para escutar? efetivamente, dá para escutar perfeitamente. Sim. Então fala baixo. Então, olha só. Eu estava no segundo conceito da palavra linguagem. Primeiro conceito, linguagem, uma faculdade psíquica, a de criar sistemas de comunicação. Faculdade psíquica humana. Depois, os próprios sistemas de representação são uma linguagem. Usa-se a palavra linguagem, identificando como linguagem os sistemas de representação. E dentro dessa linguagem, como sistemas de representação, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, a linguagem das palavras. Mas por que das palavras? Em relação a entre verbal e palavras, uma relação muito clara, muito evidente. A palavra, porque temos que atentar para o fato de que palavra é uma palavra. A palavra, em latim, que é a língua que deu origem à nossa, é a palavra verbum. Então, o adjetivo verbal refere-se, por isso, à palavra. Linguagem verbal, linguagem das palavras. E eu tenho absoluta convicção de que a linguagem verbal é a mais importante entre todas as linguagens como sistemas de representação. Por quê? Porque a linguagem verbal ela nos possibilita o pensamento. O pensamento se dá com a linguagem verbal. O pensamento é uma operação com a linguagem verbal. E toda linguagem não verbal, a mensagem organizada numa linguagem não verbal, ela só é compreendida à medida que nós estamos rapidamente traduzindo o não verbal na dimensão verbal. Veja bem, eu entro num lugar onde vejo um cartaz, e nesse cartaz há um desenho de um cilindro desenhado na horizontal, um desenho continua como se fosse uma pequena fumaça saindo desse cilindro, e uma tarja vermelha cortando o cilindro. Eu vejo aquilo e entendo. Aqui, neste local, é proibido fumar. Ou seja, eu traduzi imediatamente a mensagem não verbal numa dimensão verbal. Isso é a compreensão. Toda mensagem não verbal deve ser necessariamente traduzida numa dimensão verbal. Não pode haver compreensão da mensagem. Se eu estou dirigindo um automóvel e eu vejo o sinal vermelho, imediatamente da minha mente surge a ideia de parar. Ora, parar é uma palavra. Parar é um significante, palavra é um signo da língua. Não é? Então, toda mensagem não verbal deve ser necessariamente traduzida numa dimensão verbal. E, finalmente, ainda dentro do sentido da palavra linguagem, um outro conceito. A linguagem como a atualização do sistema de linguagem verbal. É nesse sentido que, por exemplo, se fala da linguagem dos jovens. Mas se os jovens vivem no Brasil ou aí em Angola, a linguagem deles é a língua portuguesa. Né? Mas o estilo, o modo como eles se utilizam da língua é um modo peculiar. Assim também, em relação a um escritor, um grande escritor Machado de Assis, século XIX, o maior romancista da nossa literatura brasileira, Machado de Assis tem uma linguagem, menciona-se nos estudos dos romances machadianos, a linguagem machadiana, mas ele escrevia em português. A língua que ele utilizava, a linguagem verbal que ele utilizava, era a língua portuguesa. Mas ele a utilizava de uma maneira muito específica, muito peculiar, muito original. E isso é o estilo, é a linguagem, também se usa a palavra linguagem nesse sentido. Então, a gente estabelece uma diferença entre linguagem e língua. Né? Linguagem, a palavra linguagem tem um sentido mais abrangente do que a palavra língua, porque a língua é especialmente um sistema de representação, o mais importante, sem dúvida, que é o da linguagem verbal. Certo?
Então ficou aqui patente de que a linguagem é amplamente maior, em termos de conceitualização, maior que a língua. E a língua Sem é dúvida, restrita posteriormente. Mestre, sem então, dúvida. quanto ao terceiro ponto, né, que é a sociolinguística, eu tenho aqui uma questão. Por qual razão os estudos das sociolinguísticas são importantes para os indivíduos que estudam ou falam uma determinada língua? A língua é uma instituição social. O ser humano é um ser gregário. O ser humano vive em sociedade. Então, obviamente, que nas relações sociais, em que a língua aparece como grande instrumento de comunicação, há uma interdependência entre ela, a língua, e esses fenômenos ocorridos na sociedade. Para que eu entenda, de fato, a atualização da língua, é preciso que eu perceba o contexto social, o contexto sociocultural em que se dá a comunicação. É nesse sentido. O ser humano é um ser social. Quando se diz que o ser humano é um ser social, pode-se supor que somente o ser humano seja um ser social, o que não é verdade. Muitos Efetivamente. animais vivem em grupo. Muitos animais vivem em grupos. E viver em grupo é viver numa sociedade. A sociedade é isso. É um agrupamento de indivíduos, né, que convivem e que se relacionam uns com os outros. Mas há uma diferença muito grande entre o modo como o ser humano convive na sociedade e o modo como os outros animais convivem socialmente. Se nós pensarmos, por exemplo, no modo como as abelhas conviviam socialmente há 2000 anos e observarmos como elas convivem socialmente hoje, nós vamos perceber que elas simplesmente continuam a organizar socialmente do mesmo modo como se organizavam há 2000 anos. Não houve modificação alguma na sociedade das abelhas. Então, a gente pode dizer que os animais, que não sejam o ser humano, que é um animal também, um animal racional, os animais eles se organizam biosocialmente. Eles se juntam por instinto gregário e vão perpetuando o modo como eles se organizam. É sempre o mesmo modo. Mas olha o ser humano há 2000 anos. 2000 anos, na época do Império Romano, tanta coisa diferente nos hábitos, nos costumes, tanta coisa diferente no modo de vida dos seres humanos, no modo de vestir-se, no pensamento, na arte, em toda a produção social. Né? E isso é a cultura. Então, o ser humano ele é um ser que se organiza socioculturalmente. E aí entra a linguagem verbal, a língua, a linguagem das palavras, que possibilita ao homem essas transformações todas, o seu modo de organizar-se politicamente, economicamente, enfim. O ser humano, como dizia aquele filósofo alemão Heidegger, o ser humano habita a linguagem. A linguagem ela é aquilo que especifica a nossa condição de seres humanos. Nós somos seres da linguagem. Mestre, será que poderia deixar aqui bem patente qual é a real relação entre a língua e a sociedade? A língua é um instrumento de comunicação entre seres que convivem numa sociedade. Dependendo de como esses seres convivem, a língua se atualiza de modos distintos. Há uma enorme variabilidade na atualização da língua. A língua é uma estrutura, possui suas regras, seus mecanismos, mas isso, quando é colocado em ato, na fala, isso vai sofrendo, evidentemente, influências de todo um contexto social. Então, se nós observarmos nas sociedades em que há classes distintas,
nós percebemos isso com muita nitidez. Tá? As classes ditas inferiores, as classes não prestigiadas da sociedade, as pessoas que pertencem a elas, utilizam-se da língua de uma maneira. E as pessoas que vivem em classes sociais mais prestigiadas da sociedade utilizam-se da mesma língua, mas de uma outra maneira. E aí surge uma questão que eu me apaixono por essa questão, a questão do preconceito linguístico, estudado pela sociologia da língua, ou da linguagem, estudado pela sociolinguística. Preconceito linguístico. Porque se você tem classes sociais distintas, tem uma classe alta, tem uma classe baixa, e você percebe que os indivíduos situados socialmente nas classes não prestigiadas, nas classes baixas da sociedade, eles falam de um jeito diferente do modo como falam os indivíduos situados nas classes superiores da sociedade, nas classes prestigiosas, você também percebe que essas pessoas que falam de um modo diferente, elas são discriminadas pelo modo como falam. E dizem que elas falam errado, que elas não sabem falar. Mas como não sabem falar? Se estão falando. Mas não falam certo. Isso me incomoda muito, dizer que uma pessoa não fala certo, porque ela fala nós vai, em vez de dizer nós vamos. Mas está errado, tem que concordar o verbo, a forma do verbo com o sujeito nós, desta sentença. Nós vamos. Como tem que concordar? É assim, a gramática exige assim. Mas qual gramática? Então não há uma gramática por trás, subjacente a uma frase como nós vai? Há uma gramática que difere da gramática que exige a tal concordância. É interessante observar que essa concordância não existe como obrigatoriedade, como mecanismo em todas as línguas. Não, em inglês, por exemplo. Em inglês você conjuga o verbo como o verbo to love, o verbo amar, e diz assim, I love, you love, we love, you love, they love. Eu pulei só a terceira pessoa do singular. He ou she loves, com S finalzinho. Porque não há desinências pessoais, desinências verbais para indicar a pessoa, o agente do processo verbal na língua inglesa. Como há na nossa língua, cuja origem é latina, e em latim você tem para cada pessoa uma desinência específica, um morfema específico. E o português herdou isso. Mas, na variedade popular da língua portuguesa brasileira, isso vai sendo esquecido. A gramática vai se transformando e se diz, eu vou, tu vai, ele vai, nós vai, vocês vai e eles vai. E você percebe quem é que vai, né? Ainda que não haja descendência pessoal. Por que você percebe? Porque você tem uma marca, que é a presença do pronome. O pronome. Quer dizer, se você examinar direitinho a coisa, você percebe o seguinte, a gramática da língua portuguesa, herdeira do latim, mas em latim, nas frases, não aparece o pronome pessoal. Não aparece o pronome pessoal. Aparece só a forma do verbo, com a sua terminação. Sim, sim. Mas em português nós usamos o pronome e usamos a forma do verbo com a sua desinência. Repare, nós vamos. Se eu digo nós vamos, eu entendo exatamente a mesma coisa que entendo quando alguém diz nós vai. Eu entendo perfeitamente. O processo é ir, sair de um lugar para outro, ir. E o agente, eu mais alguém, porque nós significa isso, eu mais alguém. Eu e Sebastião, nós. Eu, Sebastião e quem está nos escutando, nós. Eu e o mundo inteiro, nós. Enfim, eu mais alguém, nós. Se eu digo nós vai, eu já cumpri, tá, com aquilo que eu pretendo comunicar, que é a ideia de que eu mais alguém praticaremos essa ação, viveremos como sujeitos esse processo. E quem diz nós vamos está dizendo exatamente a mesma coisa. Mas como diz a mesma coisa se são formas distintas? Porque há uma redundância. Em teoria da comunicação, você explica isso como redundância. Você tem dois elementos da língua, o pronome e a desinência, com a mesma função semântica.
O nós, eu mais alguém, e o mos, desinência pessoal, eu mais alguém. Tá? Tanto que assim, se eu disser, vamos hoje, eu não preciso dizer nós, já se sabe quem é que vai, eu mais alguém, porque a desinência é um indicativo disso. Então, na gramática da variedade popular, simplifica-se. Usa-se apenas o pronome, deixa de se usar a desinência. Isso quer dizer que está falando errado? Não, quer dizer que está falando de modo diferente. Diferença é diferença, não é erro. Mas não existe erro. Em uso de uma língua, não existe erro. E quando os meus alunos na faculdade dizem assim, mas ele não sabe falar, eu pergunto, mas não sabe falar por quê? Porque ele é mudo. Mudo é que não sabe falar. O mudo não fala, mas ele fala bastante. Preconceito linguístico é uma coisa muito interessante. Eu me lembro, Sebastião, que quando eu vim morar aqui, nessa cidade pequena, Arraial do Cabo, na época em que eu vim era menor ainda, só tinha 15 mil habitantes a cidade, era uma vila de pescadores. Eu ia à praia perto da qual eu moro, e eu encontrava aqueles pescadores todos, e eu fiz amizade com um pescador que já era uma pessoa de uma certa idade. Eu achava que ele era de uma certa idade, ele tinha 64 anos, eu estou com 76, eu vejo que ele era até meio jovem ainda. Mas, enfim, eu fiz amizade com ele, e logo no segundo dia da minha chegada aqui, e nós estávamos conversando, e de repente eu tinha dito a ele que eu era professor de português, que morava no Rio, mas estava vindo morar aqui em Arraial do Cabo, e ele me disse assim, professor Heraldo, eu não sei falar. Eu sorri para ele, não sabe falar? Mas como? O senhor está falando aí há meia hora comigo e diz que não sabe falar? Por que não sabe falar? E ele me responde assim, eu não sei falar certo. Olha que coisa, meu Deus do céu, colocaram na cabeça desse homem essa coisa falsa, errônea, de que porque ele fala de um modo diferente do modo como os cariocas, que é quem nasce lá no Rio de Janeiro, falam, ele fala errado, ele não sabe falar. Existem peculiaridades no falar aqui de Arraial do Cabo muito interessantes. Por exemplo, o fonema consonantal, oclusivo, dental, sonoro, ou seja, o fonema D, ele antes de E, da vogal E, da vogal média de segundo grau, E, ele é pronunciado com uma variante, é como D. Então, o cabista é quem nasce aqui em Arraial do Cabo. O cabista mais antigo, hoje já nem tanto, mas o mais antigo, ele diz assim, meu Deus, ele não diz meu Deus, como diz o carioca e tantos outros brasileiros. Né? Agora, eu não vejo mérito algum em dizer meu Deus e demérito em alguém dizer meu Deus. Ah, mas está errado, não é Deus, é Deus, meu Deus. Eu digo, é isso? É claro. Acontece o seguinte, que no Rio de Janeiro, cidade em que eu nasci, que já foi capital do Brasil, que continua sendo a capital cultural do país, no Rio de Janeiro, o Rio é o nome de uma cidade e de um estado. Né? Eu moro no estado do Rio de Janeiro. E a capital tem o mesmo nome do estado, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, essa mesma consoante, antes da vogal I, se pronuncia assim, neste dia, e não dia, como no Nordeste se fala. No Nordeste, nos estados de Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, não se fala dia, como o carioca fala. Fala-se dia. E o carioca acha engraçado, mas ele não percebe que quando o cabista fala Deus, ele simplesmente está fazendo o que nós, cariocas, fazemos antes de ir. Ele faz antes de ir. E por que é melhor quem diz de para de antes de ir do que aquele que diz antes de ir também? Não há superioridade alguma, né? Entre uma variedade da língua e outra variedade, não há nenhuma superior à outra. Não há, de fato. E é muito triste quando você diz para um ser humano que ele não sabe falar, que ele fala errado. Porque, afinal de contas, é na linguagem que o ser humano se identifica. É terrível isso, né? Ele não sabe falar, ele fala errado. Num livro de sociolinguística, da professora Magda Soares, que é uma grande estudiosa das questões da sociolinguística, ela relata uma coisa muito interessante.
Quer perguntar alguma coisa mais, Sebastião? Porque, de repente, eu estou me sentindo numa sala de aula, estou falando o tempo todo. Tá? Sim, sim, tem Posso sempre continuar? questões. Posso continuar? Sim. Sim. Qual é o real, né? Temos aqui, tem algo chamado de heterogeneidade sistemática. Heterogeneidade sistemática da língua. A sociolinguística, né? A sociolinguística tem em conta este papel, que permite a identificação ou demarcação de diferentes sociais dentro da comunidade. Ou seja, a língua, né, a língua portuguesa, vamos aqui agora tocar no ponto, a sociolinguística é Angola, Portugal e Brasil. Como é que o mestre vê o real papel da língua, como é que a sociolinguística realmente estuda ou identifica as reais premissas, né, que identificam de tal modo que isso é o português. Porque o português falado em Angola não é o mesmo português falado em Brasil, tampouco o mesmo português falado em Portugal. O que a sociolinguística tem, né, de facto, como premissa, para identificar que isso é realmente a língua portuguesa? Quais são os elementos? Sebastião, veja bem, a língua, tomada como algo abstrato, ela é um sistema e ela apresenta determinados mecanismos nessa sua estrutura. Os mecanismos da língua portuguesa são exatamente os mesmos no Brasil, em Portugal e na África lusófona, em Angola, portanto. São os mesmos mecanismos. Então, tudo aquilo que há de diferença entre o português do Brasil, o português de Portugal e o português angolano não é suficiente para identificar uma outra língua, porque a estrutura da língua é exatamente a mesma estrutura. Observe, por exemplo, os morfemas relacionais, as chamadas preposições. Não se inventou em Angola uma preposição, não se criou no Brasil uma preposição. As preposições são exatamente as mesmas no português de Portugal, no português do Brasil, no português de Angola. Esses morfemas relacionais são os mesmos, as conjunções, as preposições são exatamente os mesmos. A grande diferença que há entre o português brasileiro, o português angolano, o português lusitano, digamos assim, português lusitano, para não ficar o português, tá? Mas uma redundância, o português de Portugal, o português lusitano, a grande diferença está principalmente em duas coisas. No léxico, há muitas palavras no português do Brasil que não há no léxico do português de Angola. Palavras de origem indígena. Você sabe quantas palavras há cuja origem é tupi? Tupi era a língua geral, falada em todo o litoral brasileiro, pelas populações originárias, pelos povos indígenas, que foram dizimados pela colonização, tá? Enfim. São 10.000 palavras, Sebastião, são 10.000 palavras cuja origem é tupi, da língua portuguesa brasileira. Então, hoje já se admite, nas escolas, inclusive, não sei como é que é aí em Angola, mas aqui no Brasil, o professor já admite que ele está ensinando para os alunos dele o português brasileiro. E há há uma variedade brasileira da língua portuguesa. Mas essas variações que ocorrem, né, nesses contextos diferentes, nesses países diferentes, elas não são suficientes para transformar a estrutura da língua. O léxico foi muito mexido, sem dúvida alguma. Muitas vezes há palavras que nós usamos com um sentido, em Portugal se usa com outro sentido, mas isso aí não é suficiente para fazer com que se possa falar numa língua angolana que se originou, que evoluiu do português. Não, é isso. Mestre, então estamos aqui, temos os elementos ou as estruturas heterogêneas e as estruturas homogêneas. Ou seja, o que o mestre acabou de dizer quanto à estrutura gramatical é uma estrutura homogênea da língua portuguesa, que seja Brasil, Angola e Portugal. Os elementos, né? Os elementos como... Não, são estruturas heterogêneas, não é? Heterogêneas. Ou heterogênea, que pertence, ou seja, que somos uma alteridade
Não, homogêneas, quero desculpar. E Homogêneas. sim, que a questão dos léxicos é que são uma questão heterogêneas. É a questão heterogênea, propriamente. Vamos falar que Exatamente. em Angola usamos cota, usamos o buco de aluco, usamos o bazar. Acho que são expressões que não existem no português brasileiro. Então, a sociolinguística Sim. vai compreender, de facto, que essas estruturas heterogêneas não afetam as estruturas homogêneas da língua. Os principais elementos para a representação, ou para darmos conta que isso de facto é a língua portuguesa como tal, é a estrutura homogênea da língua. Não é mesmo? Exatamente. É Certo? E exatamente por isso. outra, Outra vez, nós estamos aqui conversando e eu entendo absolutamente tudo que você está comunicando para mim, você entende tudo que eu comunico para você. Tá? A diferença que eu percebo é no seu modo de pronunciar as palavras, e você percebe isso também. Tá? O português brasileiro ele se atualiza numa pronúncia diferente da pronúncia do português angolano, que se assemelha muito ao português de Portugal, o que até me surpreendeu, porque eu pensava que talvez, porque costumam dizer, os estudiosos dizem que o português do Brasil ganhou essa maciez, talvez, nós falamos de uma maneira menos rápida, menos ritmada, assim, menos compassada, nós não engolimos tanto certas vogais, como em Portugal. Né? Em Portugal não se diz coluna, diz cluna. A cluna, a cluna. O hoje já desapareceu, a vogal pretônica sumiu. Né? A palavra coluna. Escreve-se coluna, mas se diz cluna. Cluna. Enfim, mas me perdi no que eu dizia. Me perdi totalmente no que eu dizia. então, mestre, poderia Mas, alistar... não, eu disse o seguinte, Sebastião, que eu percebo na nossa conversa uma única diferença, que é a questão desse modo de falar, de pronunciar, né? É a sonoridade. Né? E isso aí, como eu dizia, e agora eu retomei, como eu dizia, me surpreendeu, porque dizem os estudiosos da evolução do português para o português brasileiro que a nossa pronúncia ela se deve muito à presença africana no Brasil. Aí eu supunha que em Angola a pronúncia fosse semelhante mais à nossa do que a do português de Portugal. E eu me indagava, mas por quê? Por que a pronúncia angolana se parece tanto com a de Portugal? Aos meus ouvidos, pelo menos, me parece muito com a de Portugal. Eu acho que encontrei a resposta, Sebastião. É que o Brasil tornou-se independente da sua metrópole portuguesa em 1822. Nós comemoramos este ano 200 anos de separação, né, Portugal-Brasil. E Angola tornou-se independente em 1975, né, há muito pouco tempo, historicamente há muito pouco tempo. A presença do colonizador era maciça até 1975. Então, obviamente, que o português falado pelos portugueses teria de ser ainda, na pronúncia, né, o português falado pelos meus irmãos angolanos. Mestre, Diga. e por outra, a questão da fonológica, não é? A questão fonológica, morfológica e sintática, tal como a semântica, sim, o acordo ortográfico em si utilizado em Angola é o acordo ortográfico utilizado em Portugal. Razão pela qual nós não temos como, né, atualmente, não temos como diversificar ou fugir do português de Portugal ou o português lusitano. Porque nós estudamos o português lusitano, não é propriamente a compreensão do português com as variações de Angola. Ou seja, a sociolinguística tem 4 papéis fundamentais. Estamos aqui a fonologia, a morfologia, a sintaxe, perdão, e a semântica. Então, nesses papéis fundamentais, eu gostaria que o mestre dissesse claramente qual deles, se todos entre esses elementos podem ser heterogêneos ou somente o elemento fonológico. Na verdade, o elemento fonológico não é bem heterogêneo, porque há os mesmos fonemas. Não há diversidade.
não há fonemas diferentes no português brasileiro que sejam diferentes dos fonemas do português de Portugal. Existe, sim, uma realização fonética diferente, heterogênea, que se revela na pronúncia das palavras. Mas os fonemas em si, o quadro de fonemas da língua portuguesa, é o mesmo quadro em Portugal, no Brasil e em Angola. São 19 fonemas consonantais, são 7 fonemas vocálicos, são 26 fonemas. Isso se não considerarmos as vogais assilábicas, chamadas semivogais, como outros fonemas. Eu não considero como outros fonemas, são vogais. As semivogais são vogais. Vogais assilábicas, vogais que não ocupam o ápice da sílaba. Ocupam ou o aclive ou o declive da sílaba. Então, são esses 26 fonemas, os mesmos fonemas. Agora, existem alofones, a alofonia, como há no português brasileiro, na atualização do português brasileiro. Um país, o Brasil, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Seria impossível que, em todas as regiões que há no Brasil, se falasse exatamente, cada fonema fosse realizado foneticamente do mesmo modo. Então, há diferenças. Sem dúvida que há diferenças. O S, por exemplo, pós-vocálico. Né? Existem regiões do Brasil em que ele soa sibilante. Disse, por exemplo, fósforo, fósforo. Mas um carioca não diz fósforo, de jeito algum. Como é que você diz essa palavra, Sebastião? Eu digo fósforo, fósforo. Fósforo. Eu digo assim, fósforo. Então, sim, você diz de um modo mais chiante, né? Mais chiante. E, segundo os estudiosos também, essa pronúncia do S pós-vocálico mais chiante se deve à pronúncia portuguesa, de Lisboa. O Alfacinha, que é o lisboeta, ele fala esse S assim, de uma maneira chiada, mas há regiões do Brasil em que esse S pós-vocálico é realizado de maneira sibilante. Né? Eu pronuncio de uma maneira palatal, fósforo, Deus, Deus. Né? Mas há quem diga no Brasil Deus, Deus. E aqueles que falam Deus, é muito engraçado, acham que eles estão falando certo. Não, vocês falam errado, Deus. Não, o certo é Deus. Ignorando que existem os alofones na língua. Tá? Existe a alofonia. Então, na verdade, não há heterogeneidade em relação à fonologia. Os fonemas são exatamente os mesmos fonemas. As desinências, os morfemas desinenciais, são os mesmos. As vogais temáticas são as mesmas. Agora, a grande diferença está no léxico, aí, na semântica, no léxico e na semântica. Porque as palavras do português lá de Portugal, às vezes, têm um significado diferente daquilo que tem para nós, aqui no Brasil, e em Angola também, um outro significado, enfim. A questão semântica que revela uma grande heterogeneidade. Mas, principalmente, a questão léxica. Palavras que há no português do Brasil e que não há no português de Portugal. Diga. Há pouco tempo alguém fez um vídeo, né? Falando sobre algumas coisas que dizem em Angola que faz as pessoas ficarem constrangidas e no Brasil não faz isso. Por exemplo, a expressão, queiram desculpar a todos, queiram desculpar pela expressão Xuxa. Ele disse essa expressão dentro na praia e as pessoas começaram a rir. Se eu dissesse isso aqui em Angola, de facto, as pessoas estariam constrangidas pela expressão, ou ofendidas pela expressão utilizada pela mesma pessoa. Sim. Qual foi a expressão? Xuxa. Xuxa. Súcia. Xuxa. Sim, Xuxa mesmo, Xuxa. Como é que se grafa essa palavra? Qual é a grafia da palavra? Soletre aí, por favor. X-U-X-A. Alguns podem escrever com X, C-H-U. Sim. C-H-U, C-H-A. Xuxa. Não, C-H-U-X-A. Sim. Não a palavra em si formal. A Xuxa em si quer fazer menção, aqui em Angola, por exemplo, quer fazer menção aos seios de uma determinada mulher.
Acho que no Sim. Brasil o significado não é similar, não é semelhante, deve ser divergente. Razão pela qual ah, A palavra Xuxa no Brasil é uma forma verbal. Tá? É uma forma verbal do verbo chuchar. E chuchar é sorver. Não sei se é uma. A partir daí é que há uma relação que levou a palavra Xuxa em português angolano a ter também esse sentido. Né? A criança sugando, chuchando, né? efetivamente Sugando. é isso. É isso. Provavelmente seja isso mesmo. Mas no Brasil não se fala. Sei, não há uma referência a seios como Xuxa. Sob hipótese alguma. Você pode falar à vontade, Xuxa. Isso é mais um dos Inclusive, aspectos houve que aqui, me. há ainda uma apresentadora de televisão, foi famosíssima na década de 80, e hoje está meio afastada e tal, mas é muito conhecida ainda, cujo nome é Xuxa. Tá? Ela tinha um programa chamado Show da Xuxa, e ela gravava esse show, tá, com X-O-U. Uma brincadeira que ela fazia, porque era um programa para crianças. Ela era a rainha dos baixinhos, das crianças. E esse show seria o modo como a criança fala, eu sou da Xuxa, o show da Xuxa. E fazia um jogo de palavras, um show, né, que é S-H-O-W. É uma coisa muito Então, interessante isso. Não sei como é que é em Angola, o Sebastião. Não sei como é que é em Angola isso acontece. Mas no Brasil, a gente incorpora palavras da língua inglesa com uma facilidade incrível. E houve época em que essas palavras, esses anglicismos, né, estrangeirismos da língua inglesa são anglicismos, efetivamente, eles eram grafados entre aspas, né, para se identificar como uma palavra que não é vernácula, não é da língua portuguesa. Mas hoje não, hoje a imprensa coloca live, não tem nada de aspas, não, é lá L-I-V-E e acabou e pronto, e live. E tantas palavras, mas muitas, muitas palavras. Às vezes eu digo assim, algumas, é claro, houve época em que a grafia seria aportuguesada. Tá? Então, boate, que é uma palavra francesa, escreve-se B-O-I-T-E, em português já se grava como B-O-A-T-E, boate. Né? Boate. E o maillot, que é uma palavra francesa também, M-A-I-L-L-O-T, maillot, né? Esses dois L não se pronunciam em francês, intervocálicos, em português já se escreve M-A-I-O, no português brasileiro, M-A-I-O, maiô. Maiô é a peça que a mulher usa para ir à praia, antes de haver o biquíni. Agora não se usa mais maiô, agora é só biquíni. Mas existe essa palavra. Uma série de palavras assim. Mas de uns tempos para cá, já não se usa mais a portuguesar a forma gráfica. Não. A palavra escrita como. Então, show, né? Há muitos anos, essa palavra show no português brasileiro. Em Angola usa essa palavra, show, show, espetáculo. Os puristas sim, sim. ficavam irados com isso. Os puristas do vernáculo ficavam irados. Não, não pode, show. Existe em português a palavra espetáculo. Por que substituir? Mas a coisa não funciona assim, Sebastião. Há uma influência muito grande da cultura norte-americana na cultura brasileira, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, palavras do inglês vindas dos Estados Unidos são incorporadas com facilidade. Você entra numa lanchonete aqui no Brasil, que tem de hambúrguer, cheeseburger, e tudo assim. E fast food, né? Delivery é Comidas entrega. rápidas. Delivery é entrega. Você está lá nas lojas, já tem a Real do Cabo, vai pequena, delivery, entrega. Eu acho que isso aí também não interfere coisa nenhuma na língua, afinal de contas. Até porque isso aí o Ciro Pocente, que é um linguista aqui brasileiro, ele chama atenção para isso. Mesmo que você não grafe de uma maneira chamada aportuguesada, na pronúncia, você já portuguesa brasileiramente, ninguém entra numa lanchonete e pede um hambúrguer. Não, pede um hambúrguer. Hambúrguer. É fala brasileira, é pronúncia brasileira do português. Hambúrguer. Cheeseburger, não? Cheeseburger. Não é Mestre, assim. Então a palavra ela acaba sendo incorporada. E isso é riqueza. Né? Quanto mais palavras vierem para a língua, melhor. Eu me lembro de uma história que eu contei para você, muito interessante. Em 72, já dava aula
e eu estava numa universidade, lá do Rio de Janeiro, esperando meus alunos que tinham ido fazer a prova do vestibular. Aí sai um aluno e diz assim, professor, o tema da redação foi sobre um poema de Carlos Drummond de Andrade. E esse poema já tinha sido interpretado pelo senhor numa aula, e eu queria me lembrar de tudo que o senhor falou, que eu achei muito boa a sua análise, mas não lembrei de tudo, não consegui me lembrar de tudo. Pô. E para ele não ficar triste, eu disse, você deve ter esquecido algum detalhe. Quando eu falei algum detalhe, havia um professor, bem mais velho do que eu tinha 72, 26 anos de idade, um professor que disse, mestre, abriu os braços como se estivesse num palco de teatro, mestre, não diga detalhe, diga pormenor, porque detalhe é um galicismo. Sebastião, Deus existe e gosta de mim, porque quando ele falou detalhe é um galicismo, o que eu fiz? Disse para ele, mestre, não diga galicismo, diga francesismo, porque galicismo, a palavra galicismo em si já é um francesismo. Aí ele ficou com a cara no chão, em linguagem figurada, evidentemente. Aí virou-se para o diretor do curso em que eu trabalhava, disse, o passe do Heraldo está à venda, o passe, o negócio de futebol, os jogadores são vendidos. Sim, o cargo. Clube, é o passe que é vendido, não é isso? O passe do Heraldo está à venda, já mudou o discurso. Pô. Ele queria me humilhar diante dos meus alunos, pô. Não diga detalhe, diga pormenor. Mas que bobagem. Pô. Então a palavra detalhe, só porque vem do francês detalhe, não é uma palavra da língua portuguesa, ela foi incorporada à língua portuguesa. Se for assim, então não há língua portuguesa, porque as palavras latinas vieram do latim, que é uma língua, não é o português. Né? Então não tem sentido isso. É uma bobagem, realmente, você condenar o uso de estrangeirismos e querer impor que não se use estrangeirismo. Como não se usa? A língua é um fenômeno social, sabe? Se cai no gosto das pessoas, as pessoas usam, não adianta querer impor, se diga pormenor e não detalhe. É isso aí. Poderíamos olhar como para a diversidade linguística, né? A diversidade linguística especificamente como o maior fator, ou o único fator do estudo ou do aparecimento da sociolinguística, ou há outros fatores que fazem com que se estude a sociolinguística? Eu creio que o maior fator tenha sido esse, a observação de como a atualização do sistema da língua se dá de maneira diversificada. E perceber nessas relações entre a língua e a sociedade o que acontece, o que fenômenos ocorrem, enfim, e que se chegue à sistematização de uma gramática também da variedade, que a variedade ela se realiza, a língua se atualiza dentro daquela variedade, e há uma gramática subjacente a qualquer sentença que é organizada pelo falante. Isso aí quebra a gramática, agride como? Qual gramática? Qual gramática? É que as pessoas, quando falam em gramática, elas pensam imediatamente na gramática da língua padrão, na chamada gramática normativa da língua, na chamada norma culta da língua. Por isso que eu acho muito interessante um livro do linguista Marcos Banho, que é um moço de uma inteligência fulgurante, um estudioso, mas estudioso mesmo. Ele tem um livro chamado A Norma Oculta. Tá? A Norma Oculta. Ele põe entre parênteses esse ou, a norma oculta. Porque é muito interessante essa coisa de norma culta, do certo. Ele cita no outro livrinho dele, eu acho que é nesse livro mesmo, algo muito interessante. Ele diz o seguinte, suponhamos um biólogo que esteja observando o comportamento de determinadas aves numa região do país. E ele observa que no mês de junho para julho, essas aves arribam, elas levantam voo e vão para terras um pouco mais quentes. Enfim, porque o junho para julho é início do inverno no hemisfério sul. Mestre. Aí ele examina isso um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A partir do 5º ano, elas não fizeram mais isso. Depois, no ano seguinte, também continuaram não fazendo. Ele vai dizer que elas estão erradas? Elas tinham que fazer isso, elas estão erradas. Não, ele vai perceber que houve uma mudança de comportamento. Assim também, na chamada norma culta
tanta coisa pode modificar-se na chamada norma culta, mas os gramáticos normativistas, de um modo geral, são muito resistentes à aceitação de que haja modificações na chamada norma culta. Quer ver? Eu implico muito com a questão do verbo assistir, né? Em que você diz, eu assisti o jogo, e o professor de português em sala de aula diz, não é assistir o jogo, eu assisti ao jogo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Não, pera lá, como é que não é assistir o jogo? Se todo mundo fala, eu assisti o jogo, pouquíssimas pessoas falam eu assisti ao jogo. Além do mais, as pessoas que falam assistir ao jogo aceitam como absolutamente dentro dos parâmetros da norma culta uma frase como o jogo foi assistido por uma multidão incalculável. Foi assistido. Se foi assistido, o verbo é transitivo direto, porque a frase está na voz passiva, e a voz passiva caracteriza exatamente a transitividade direta de um verbo. É uma bobagem. O verbo assistir já foi exclusivamente transitivo indireto, assistir a alguma coisa, no sentido de presenciar, mas passou a ser transitivo direto. Né? Então não havia problema nenhum. Não se pode entender norma culta como algo cristalizado. Né? Acabou, está aqui, petrificou e nunca mais vai mudar. A gente vai a Camões, cujos poemas são lavrados em norma culta do século XVI, e você percebe tantas diferenças, sabe, entre o Camões e o português atual, e a norma culta do século XVI, justamente. No século XVI, Sebastião, a chamada voz passiva pronominal, ou voz passiva sintética, admitia a gente da passiva. Não admite mais, há muito tempo. Ninguém diz, por exemplo, leu-se o livro pelo aluno. Disse, foi lido o livro pelo aluno. Com agenda passiva determinado, claro, não se pode usar o verbo na voz passiva pronominal. Mas no português de Camões podia. Você encontra nos Lusíadas exemplos de verbo na voz passiva pronominal com agenda passiva. Aí era voz passiva mesmo. Agora não é mais voz passiva. É sujeito indeterminado. Acabar com essa diferença de falar em voz passiva pronominal, pronome ser apassivador do verbo. Que é passivador de verbo, coisa nenhuma. Quando se diz leu-se vários livros, quer dizer que alguém leu vários livros. Vende-se casas. Não, o certo é vendem-se casas. Mas por que o certo é vendem-se casas? Por que não pode ser vende-se casas? Se todos falam assim, todos colocam nas tabuletas em frente à sua casa, vende-se casas e não vendem-se casas. Ah, não, porque vendem-se casas corresponde a casas são vendidas. Não, vende-se casas corresponde a alguém vende casas. É um sujeito determinado, sem dúvida alguma. Diga. Então, a questão da partícula passivadora nos dias modernos, a questão da partícula passivadora. Antes da questão da partícula passivadora, gostaria que o mestre deixasse aqui patente também, né, a questão da psicolinguística e a pragmática linguística. Quando é que realmente surgiu e com que necessidade surgiu a psicolinguística e com que necessidade surgiu? Ouvindo com cortes. Parece que travou um pouco. Durante alguns segundos ficou travado. Sim. Então, podia repetir a sua indagação? Já que estamos aqui a falar da sociolinguística, não é? Eu gostaria que o mestre deixasse mesmo patente o que é que fez de facto surgir a psicolinguística e também o que é que fez surgir a pragmática linguística. E o que é realmente a pragmática linguística? A psicolinguística surge a partir da necessidade de se pesquisar principalmente a respeito da aquisição da linguagem. Como é que se dá no mecanismo cerebral a formação, a aquisição e, finalmente, a utilização desse sistema chamado língua. Basicamente, o fator que determina a psicolinguística, o surgimento de uma psicolinguística,
essa questão, né? Da aquisição da linguagem verbal, como é que ela se dá. Há duas grandes hipóteses, não é? Disse que o homem adquire a capacidade de falar, ele começa a falar porque ele convive com as pessoas que falam, e a partir daí, nessa convivência, é o behaviorismo. A partir daí é que ele se torna apto também a utilizar a língua. Mas há uma hipótese que é muito mais verdadeira, é a de Chomsky, a hipótese inatista, que diz que o ser humano usa a linguagem, usa uma língua, porque ele já nasce com essa capacidade. Ele nasce sendo capaz de internalizar um sistema linguístico, com as suas regras, seus mecanismos, ou seja, a sua gramática e o seu léxico. Então, se você... por isso que é muito interessante, você ouve pessoas dizendo assim, fulano fala inglês muito bem, mas ele não conhece a gramática, ele nunca estudou gramática. Como não conhece a gramática? Se ele fala bem inglês, se ele fala em inglês, ele conhece a gramática. O que é a gramática de uma língua? Senão mecanismos que permitem a alguém organizar sentenças nessa língua e que permitem a alguém entender sentenças organizadas nessa língua. O fulano morou 20 anos nos Estados Unidos, convivendo com as pessoas, como ele tem condições de internalizar sistemas linguísticos, ele, sem perceber, internalizou a gramática da língua inglesa. Ele sabe a gramática, ele conhece os mecanismos, ele domina a gramática. Ele não tem consciência de que domina essa gramática e nunca estudou. Mas, ora, bolas, uma criança de 3 anos já domina a gramática da língua portuguesa. Eu tenho uma neta de 4 anos, ela fala a beça, forma sentenças, muitas sentenças, e não estudou a gramática da língua portuguesa. Ela adquiriu a língua no convívio com os falantes da língua, mas só adquiriu porque ela nasceu com essa competência, com essa capacidade de internalizar sistemas da língua. E a pragmática, ela surge muito relacionada com a sociolinguística também, né? No sentido de observar a realização da língua, a atualização da língua em atos concretos, né? Na realidade da vida social concreta. Por outra, a questão da psicolinguística, né? Poderíamos associar a questão da psicolinguística com esta... Existem crianças que com 7 anos já estão a falar o português, né? O português normativo, ou seja, têm uma gramática normativa. Ele raramente comete erros como de regência verbal, ele diz vou à escola, em vez de vou na escola. E temos aquelas outras crianças que crescem com pessoas também de camada baixa, pessoas que falam um português, né, como alguns definem, né, um português de baixo estatuto, que diz, eu vou na escola, saí, vou em casa. Isto também está ligado à psicolinguística. A psicolinguística, será que aparece também para compreender esse tipo de caso? Eu acho que isso aí está mais ligado à sociolinguística, porque a criança atualiza a língua a partir do modo como as pessoas com quem ela convive no seu meio atualizam a língua. Então, se ela, na família dela, na comunidade em que ela vive, ela ouve, eu cheguei em casa, ela vai reproduzir, eu cheguei em casa. Diga-se de passagem, foi até bom você mencionar o cheguei em casa, porque eu acho um absurdo considerar-se fora dos padrões normativos, fora dos padrões da língua tida como a língua correta, tá? Uma frase como cheguei em casa. Mas por quê? Porque quem chega a algum lugar. Mas quem chega pode chegar em algum lugar, sim. Afinal de contas, nossa língua vem de onde? Do latim. Né? Em latim, Sebastião, havia 2 preposições que regiam o lugar para onde se vai. A preposição ad com o substantivo, no caso acusativo, e a preposição in com o substantivo, no caso ablativo, in. Por exemplo, você diria em latim, eo ad civitatem, eu vou à cidade.
é o ad urbem. Eu vou à cidade. Urbem, civitatem, é o acusativo. Terminado em M, civitatem, urbem. Ou então, é o in urbe. É o in civitate, com ablativo. Mas o in. Ora, se na língua de onde se originou a nossa, havia a possibilidade da preposição in, que tornou-se em português, reger o lugar para onde se vai, por que em português não pode falar cheguei em casa? Sebastião, não há um só falante do português brasileiro, um só, eu me arrisco a dizer isso, um só que diga cheguei a casa. Ele inclusive, se sente ridículo dizendo eu cheguei a casa. No português brasileiro, nenhum falante diz cheguei. Quando escreve uma redação e tal, aí ele se obriga a escrever eu cheguei a casa, porque na escola o professor de português diz que está errado de chegar em casa. Sebastião, o importante é chegar a casa ou em casa. Desde que a gente chegue, está ótimo. Importante é chegar, como disse o mestre Heraldo Maia. Então eu vou passar a usar qualquer uma dessas preposições, a casa ou em casa, mas o importante é chegar Sim. e com saúde. Exatamente. Já estamos na reta final, né, da nossa live. Sim. Pois a live tem normalmente duração de 1h10, 1h20, e já estamos a entrar nos 7 minutos finais da nossa live. Gostaria que o mestre deixasse, né, os apelos, o que estudar realmente sobre sociolinguística, o que estudar de facto para compreender a sociologia da linguagem ou sociologia da língua, já que o mestre disse que não há, de facto, tanta diferença ou diferença alguma, que o mestre recomenda estudarem. Olha, eu faria até uma indicação de uma pequena bibliografia. Introdução à Sociolinguística. Estou colando aqui o nome dos autores. De Maria Cecília Molica e Maria Luísa Braga. Maria Cecília Molica foi minha colega. Eu trabalhei com Maria Cecília Molica num colégio, dando aula para o ensino médio. Ela estava iniciando naquela época, tornou-se uma linguista respeitadíssima, e tem 2 livros dela que eu recomendaria: Introdução à Sociolinguística, da Maria Cecília Molica e da Maria Luísa Braga, e Sociolinguística, Sociolinguísticas. Né? Ela mostra que não há só uma sociolinguística, há várias sociolinguísticas. Uma introdução, Maria Cecília Molica e Celso Ferrares Júnior. São 2 livros importantes para quem quer ter uma visão mais ampla, uma visão mais profunda, porque introdução, às vezes a gente acha que introdução é algo superficial, uma introdução. Não, introdução é condução para dentro. Tá? O Heidegger, que eu mencionei lá no início da live, dizendo que o homem habita a linguagem, o Heidegger tem um livro chamado Introdução à Filosofia, Introdução à Ontologia, né? Introdução. E ele explica, na introdução ao livro Introdução à Ontologia, que não se trata de uma coisa superficial, é introdução mesmo, ou seja, conduzir para dentro, levar ao âmago. Então, quando a Molica diz sociolinguísticas como uma introdução, não é uma coisa superficial, é conduzir o leitor para dentro das questões relacionadas a essa sub-área da linguística chamada sociolinguística. Em suma, creio que seja mesmo isso. Só me resta agradecer pelo convite aceito, mestre Heraldo Maia. Sei o quanto... Sebastião, fiquei muito feliz em fazer essa live aqui com você. Muito feliz mesmo. Pela próxima, espero ter aqui o mestre e o homem que escreveu a gramática para o concurso, o Fernando Pestana, para o concurso Fernando Pestana, ter o mestre e o Fernando Pestana. Já escrevi para o Fernando Pestana, até o momento ainda não me respondeu, mas... O Fernando Pestana
Ele é uma figura interessante, porque ele tem uma gramática Eu para gostaria de ter um concursos mestre, na públicos. verdade. E certamente uma gramática para concursos públicos tem de ser uma gramática totalmente subordinada às exigências, né, dos parâmetros da chamada norma culta da língua. E aí, às vezes, no grupo de professores de português do Facebook, eu fazia umas postagens lá, e ele contestava as minhas postagens, mas parece uma grande pessoa, estudioso realmente. É um menino, para mim é um menino. Né? O Pestana deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos de idade. Menino. Tá, 30 tá e no, tal, parece. talvez não tenha mais talvez não tenha mais de 40 anos de idade. Sim, sim. Eu estou com Então, 76, Sebastião. Estou próximo dos meus 80 anos de idade. Olha que beleza. Eu acho muito lindo isso. Essa trajetória de vida. Você aprende uma opção de coisas. Aprende uma opção de coisas. a E eu caminho dos fico 80, feliz, mas tem uma aparência de 25. eu fico feliz, sabe, desse convite, porque é a oportunidade que você me dá. Aquilo que eu sempre digo, quando alguém lá no grupo de professores de português, que se tornou meu amigo no Facebook, né, me adicionou, ou eu adicionei, me manda uma mensagem fazendo uma indagação sobre alguma questão ligada à língua, e eu procuro responder, a pessoa agradece. Muito obrigado, professor. Eu digo, eu também lhe agradeço a oportunidade que me foi dada de servir, porque, Sebastião, nós estamos no mundo para servir o nosso próximo. E todo estudo que se faça de sociolinguística, de psicolinguística, da linguística geral, todo estudo que se faça deve ser depois compartilhado, para nós repartirmos benefícios, porque para isso estamos aqui na Terra, não para nos enclausurarmos no nosso conhecimento e para exibirmos títulos e mais títulos que recebemos na nossa formação. É isso. Então, por isso eu agradeço esse convite que me deu a oportunidade de ser. E foi muito agradável, sabe? Essa nossa conversa foi super agradável. É sempre um prazer falar com o mestre Heraldo Maia. Então, terminamos com a nossa live, SAF Informações, Heraldo Maia. Estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima.